ficar aqui para sempre, como uma prova de que as cascatas, tão conhecidas por estarem associadas ao São João no Porto, são afinal quase sempre produtos de homens e mulheres de Lessa da Palmeira que foram dedicando parte da vida a construí-las, a embelezá-las e a guardá-las. Esta será a última vez que foi montada pelo seu autor, José António Moreira. Muito boa tarde. É a última vez que monta esta cascata, porque ela agora vai ficar para sempre aqui. Agora, esta é mesmo o conjunto de todas elas desde os 8 anos. A primeira está ali com 8 anos, com bonecos comprados pelo meu avô paterno, e a partir daí, seguindo as outras cascatas que se realizavam em Matosinhos, porque era uma época de muitas cascatas, comecei a aprender e a tirar lições de outras e fui fazendo até que cheguei a este ponto. Estão ali mais de 500 bonecos, não? Bonecos estão 400, perto de 500. Alguns têm mais de 100 anos. Mas há uma grande parte deles ali naquela aldeia, são os bonecos e as casas com 80 anos na minha mão. O senhor foi guardando, foi aumentando a coleção? Eram todos embrulhados um por um para preservar, porque do contrário já não existiam, não é? O senhor costumava embrulhá-los, guardá-los e montá-los todos os anos? Exatamente, eram embrulhados em papel de jornal, um por um, mas mesmo assim estragava-se um bocadinho, não é? Mas estimei-os o melhor possível, porque foi o que o meu avô me ensinou a estimar o que me dava. E agora os mais novos ainda têm interesse neste tipo de arte? Eu tenho 12 netos, mas os netos, a vida hoje é diferente, não têm possibilidades de ter uma coisa destas. As casas também já não... Mas foram ensinados a montá-la também, consigo? Exatamente, pois eles foram acompanhando. Muito obrigada. De facto é importante que se possa dizer que agora, a partir de agora, ela vai estar sempre aqui em exposição, porque a Câmara de Matosinhos decidiu, Presidente, muito boa tarde, que é preciso manter algum património, e isto é património. É um património que nos recorda tempos antigos. Eu devo dizer que fiquei fascinado quando vi aqui os 3 santos juntos, o São João, São Pedro e o Santo António, exatamente como na minha juventude, aliás, na minha e na juventude de São Moreira, porque foram uma oferta do avô, quando ele tinha 8 anos, ele tem 88, está a ver. E é o passado de Lessa da Palmeira que está aqui retratado, porque estes edifícios representam zonas de Lessa da Palmeira, algumas das quais eu já não conheci, porque nasci há 52 anos e já não existiam alguns dos edifícios que aqui estão. E, portanto, nós entendemos que a partir de agora fica aqui esta cascata como um elemento adicional àquela que é a maior festa religiosa do país, que é em Matosinhos, porque não conheço nenhuma outra festa que tenha a dimensão e a pujança do Senhor de Matosinhos, e este elemento fica para sempre a recordar que as festas do Senhor de Matosinhos são da cidade de Matosinhos e Lessa da Palmeira, e aqui vai ficar perpetuada a memória daquilo que se fazia por altura dos Santos Populares, que começa um pouco depois do Senhor de Matosinhos. De qualquer das formas, é importante também passar a mensagem que penso que a partir de agora será passada, de que São João sim, Porto, claro, mas os verdadeiros cascateiros não tinham nada a ver com a cidade do Porto, mas mais com Lessa. Não, os cascateiros são de Lessa, os cascateiros sempre foram de Lessa. Mas tem noção que é uma realidade que nem toda a gente domina e conhece bem. Sim, também não tem importância, porque Matosinhos tem contributos muito valiosos, entre os quais esse, que às vezes passam despercebidos, mas o que é certo é que nós influenciamos desde há muitos anos toda a área metropolitana do Porto. O primeiro Presidente da Câmara do Porto foi de Matosinhos e, portanto, nós influenciamos há muitos anos esta área metropolitana, temos um grande orgulho nisso, e agora temos aqui um grande orgulho na representação que vai ficar aqui para sempre daquilo que era Lessa da Palmeira, o passado de Lessa da Palmeira, e também aquilo que era, digamos, o típico da saudação que, sobretudo, os mais novos faziam aos Santos Populares. Muito bem, muito obrigada. É importante então que se diga que não há propriamente uma certeza absoluta quando é que esta tradição das cascatas começou. Dir-se-á que foi por volta do século XIX e que na altura até era mais fácil, porque se pegava nos presépios, tirava-se a Sagrada Família e punham-se os santos. Vou perguntar ao Joel Cleto, que é historiador, se nesta lenda há alguma coisa de verdade. Bom, esta vontade de representar o nosso mundo de forma pequenina é de facto uma tradição muito antiga e, como me dizem muito bem, podemos remontar à época desde os finais da Idade Média, quando se começam a fazer os presépios. Mas particularmente no que diz respeito às cascatas ditas sanjoaninas aqui na nossa região, porque, enfim, tem o seu apogeu na altura das festas populares de São João,
A verdade é que aqui em Matosinhos Lessa, essa tradição começa um pouquinho antes no tempo e começa nesta altura das festas de São Matosinhos. Até por uma razão muito interessante. É que durante as festas de São Matosinhos acontece, há já mais de 150 anos, uma feira muito interessante, que é a Feira da Louça. Tudo que é louceiros, oleiros, principalmente do norte do país, mas não só, acorriam à festa de São Matosinhos para aqui vender as suas produções. E um pouco toda a gente daqui da região aproveitava as festas de Matosinhos para comprar a louça. Bom, e entre a louça vamos encontrar também, desde muito cedo, o figurado, ou seja, a produção de bonequinhos. E por isso as pessoas de Lessa e de Matosinhos estavam em condições, à partida, do ponto de vista temporal, ou seja, umas semanas mais cedo do que depois das festas no Porto, de começar a montar a sua cascata. E ter o acesso privilegiado a estes bonequinhos, que aqui no caso da cascata do Sá Moreira, temos alguns factos já com quase 100 anos de idade. Muito bem, obrigada por estas explicações. Fica assim convidado para quando quiser, e se não encontrar uma tão completa, que às vezes é difícil de encontrar na cidade do Porto ou em Matosinhos durante estas festas dos Santos, passar por aqui para conhecer esta, que vai ficar cá, pode conhecê-la quando bem entender, e pode ficar um pouco a saber a história também que marca toda esta região e das pessoas que acabaram por a representar em cascatas como esta. Está feito o convite, Andréia Neves, e agora é passar por Matosinhos para ver de perto esta cascata gigante, esta cascata São Joaninha. Andréia Neves, na festa do Senhor de Matosinhos. É sempre na última terça-feira de maio. Hoje, em todo o mundo, celebra